Eu tive que ser um pouco criativo com a estrutura do vídeo de hoje, mas você vai ficar surpreso com o plot twist no meio dessa história. De 1977 até 85, o repórter Steve Brown, um ávido leitor de ficção, foi pegando em suas mãos, lançamento após lançamento, os livros de um autor independente que ninguém tinha ouvido falar direito na época. Conforme os livros foram lançando, Steve começou a ter uma suspeita que não saía de sua mente de que aquele autor misterioso escrevia de forma muito similar a um outro autor não tão desconhecido da época, e livro após livro, essa suspeita se tornou mais forte ainda. Até que ele resolveu investigar os donos dos direitos autorais e descobriu que 4 dos 5 livros desse autor misterioso eram registrados por um cara chamado Kirby Macaulay, que curiosamente era o agente desse escritor famoso que ele suspeitava. E um desses 5 livros foi registrado pelo próprio autor que ele suspeitava. Ele então enviou uma carta para esse autor famoso dizendo que havia descoberto o que estavam fazendo, e pouco tempo depois ele recebeu uma ligação que foi o estopim para uma revelação que confirmaria várias teorias de conspiração literárias da época. Quem é esse autor famoso que aparentemente publicava livros para esse autor misterioso? De que forma o mercado literário da época influenciou para que isso acontecesse? E quem foi esse autor misterioso e qual o seu legado para a literatura americana? Essas são as perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Excellent! Fala, meus bacanos, beleza? Eu sou o César Turek, este é o César Verso, canal que eu trago você pra dentro do meu universo. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um misterioso autor do final dos anos 70 e início dos anos 80 que, tão rápido como surgiu, desapareceu e agora vive como trivia de fãs de literatura. Esse autor misterioso a quem eu tanto me refiro era um homem chamado Richard Bachman, que foi um fazendeiro criador de galinhas em New Hampshire que, depois de lutar muito para sobreviver às árduas horas de trabalho de sua pequena fazenda, se viu impossibilitado de trabalhar e manter o seu próprio sustento com seu antigo negócio, pois desenvolveu um câncer, que devido a um tratamento precário, deixou seu rosto desfigurado e impossibilitou com que ele se sentisse confortável de sair de casa e conversar com outras pessoas. Bachman, porém, era um fã de histórias de mistério e encontrou na literatura sua segunda chance, lançando em 1977 seu primeiro romance chamado Rage, ou Fúria, aqui no Brasil, que conta a história de um aluno que a professora e fez sua classe inteira de refém, e o livro atingiu um glorioso status de ninguém conhece imediatamente. Mas isso não afetou o psicológico de Bachman, que continuou escrevendo, lançando The Long Walk em 79, Road Work em 81 e The Running Man em 82, cada livro conseguindo um pouquinho mais de tração do que o outro, formando uma pequena, porém crescente base de fãs, até que em 84 ele lançou o livro Thinner, que fez seu nome cair na boca do povo por ter sido tão diferente dos seus livros anteriores. Thinner conta a história de Billy Halleck, um advogado inescrupuloso, obeso e ricaço de Connecticut que atropela uma pessoa na rua, mas escapa das consequências graças às suas conexões poderosas e que se vê vítima de uma maldição jogada pela cigana filha do homem que ele atropelou. Essa maldição faz ele perder peso rapidamente, semana após semana, sem nenhum esforço, e ele tem que descobrir a causa disso tudo antes que não sobre mais nada dele, literalmente. Se você é um grande conhecedor de literatura, ou se pelo menos conhece algum pouco da lore que envolve alguns dos escritores famosos, você provavelmente deve ter torcido o nariz agora pensando: peraí, eu já ouvi falar dessa história e não lembro de ter sido escrita por esse tal de Richard Bachman. Pois você está completamente correto nessa suspeita, o que foi exatamente o que Steve Brown pensou ao ler esse livro em seu lançamento lá em 84. Esse livro explodiu em proporções que o próprio Richard Bachman não esperava, justamente por ser um livro obviamente de terror, cuja prosa se assimilava demais a de um autor proeminente da época, que já havia atingido um status absurdo lá atrás e que ainda assim continuava crescendo até hoje. E a escrita dos dois era tão parecida que as pessoas começaram a comparar os livros e realmente o estilo de escrita não era só muito parecido, era idêntico. E então surgiu a pergunta: será que Richard Bachman não existe? As pessoas ligavam para a editora de Bachman nos acusando de várias coisas, como enganar os leitores, ou de conspirações do tipo: o autor de verdade morreu ou cometeu algum crime e vocês querem lucrar com seus livros antes, enquanto ainda tem tempo. E tudo isso enquanto a editora, a New American Library, negava tudo e reafirmava que Richard Bachman era ele mesmo e que não havia nenhuma conspiração. O próprio CEO da empresa da época, Bob DeForio, vinha a público dizer que não sabia o que as pessoas estavam falando ou o motivo de ter suspeitas. Cartas de fãs chegavam a rodo e o telefone da sede principal da editora não parava de tocar, e representantes da editora respondiam tudo o que podiam, e sempre negando as acusações, mantendo a história de que Richard Bachman era uma pessoa real e um simples fazendeiro recluso de New Hampshire. O que nos leva de volta ao repórter do início dessa história, que foi o primeiro a perceber isso antes de toda aquela treta ter saído de controle da editora, que, ao perceber e mandar uma carta para eles dizendo que sabia e com provas de como havia descoberto, alguns dias depois, seu telefone toca.
E conforme toda essa polêmica foi ganhando mais tração do que os próprios livros, os críticos de literatura começaram a entrar no jogo e dar seus pareceres sobre os livros de Bachman, que ganhavam avaliações bem mistas entre eles até o lançamento de Thinner. Foi quando, praticamente na mesma época que Steve Brown recebia a ligação do autor de verdade, um dos leitores da Literary Guild pegou o livro de Thinner para ler, e sua análise a respeito foi a última gota d'água que fez o copo transbordar, porque em seu review ele terminou escrevendo o seguinte: se Stephen King soubesse escrever de verdade, é dessa forma que ele escreveria. Esse cara deve ter enfiado a própria cara na privada e dado descarga, porque Thinner e todos os outros livros de Bachman eram, na verdade, livros do Stephen King. Richard Bachman era apenas um pseudônimo. E do outro lado daquela fatídica ligação com o repórter Steve Brown, uma voz familiar lhe dizia: Steve Brown, aqui é o Steve King. Você sabe que eu sou o Bachman, eu sei que eu sou o Bachman. O que nós vamos fazer a respeito? Vamos conversar. A New American Library conseguiu manter o segredo dessa identidade por 8 anos. E a agente literária Elaine Koster lembra do caso e fala o seguinte: eu queria pular pra cima e pra baixo e gritar: esse é o Stephen King! Mas eu não podia. Tivemos muitas pessoas perguntando ao longo dos anos, mas nunca deixamos ninguém acreditar que era o Steve. Nós construímos uma muralha. E por mais que seria vantajoso pra nós revelar o segredo, eu tinha a missão de respeitar a privacidade do Steve. Nós éramos tão bons em manter o segredo que nem mesmo nosso CEO, Bob DeForiel, sabia. E foi essa a história que o Steve Brown escreveu em sua coluna do Washington Post em 85, depois daquela fatídica ligação telefônica. Em sua reportagem, o Brown entrevistou o King, que contou toda a história do porquê Richard Bachman precisou nascer. Ele disse o seguinte: o King faz livros igual um esmeril faz faíscas. Ele é o sucessor espiritual dos grandes autores de ficção pulp do início do século, autores como Edgar Rice Burroughs, que lançavam livros sincronizados com o ciclo lunar. Mas o tamanho gigantesco do público do King colocou ele em conflito com um dos paradoxos da publicação moderna. Quanto mais popular ele se torna, com menos frequência as editoras querem publicá-lo. O próprio agente do King, o tal do Kirby Macaulay, que eu também citei lá no começo do vídeo, disse o seguinte: as editoras têm uma superstição a respeito de publicar mais um livro por ano do mesmo autor. Existem poucos autores best-sellers que escrevem mais de um livro por ano e menos ainda os que fazem com a qualidade constante que o Steve faz. Ele não precisa mais do dinheiro, mas ele ama escrever. E como as editoras tinham essa superstição de não lançar mais de um livro por ano por autor e o King estava escrevendo 3, às vezes 4 livros em um ano só, as obras começaram a ficar paradas. E ele, como autor, queria que elas fossem publicadas, não importava como. E aí veio a ideia do pseudônimo. Ele tentou uma vez com o livro Getting It On, sob o pseudônimo Guy Pillsbury, mas as pessoas de dentro da agência logo entenderam a referência e sacaram quem era aquele autor, pois o pseudônimo era o nome do avô do Stephen King. Então eles retiraram em circulação, o King mudou o título para Rage, e eis o que ele diz sobre o motivo da publicação e da origem do novo nome. Eu queria que esses livros existissem e que eles ou pudessem encontrar um público ou desaparecer silenciosamente. A ideia não era só publicar um livro, pois eu sentia muito forte a diferença entre publicar algo para vender e publicar algo porque eu amava o que estava fazendo. Eu permiti que os Bachmans fossem publicados porque senti que assim ninguém se sentiria enganado. Senti que esses livros estavam muito vivos, o que não é verdade a respeito de tudo o que eu fiz. E aí eles me ligaram, me perguntaram qual nome eu queria na capa, olhei pra minha mesa e tinha o livro do Richard Stark e tava tocando Bachman Turner Overdrive na rádio. E aí eu disse pra eles botarem o nome Richard Bachman. Mas ainda existia uma peça de todo esse quebra-cabeça. Quem é o cara que tem o rosto na orelha do livro, que assumiu a alcunha de Bachman pra ser o último detalhe em toda essa mentira? Pois este é o rosto de Richard Manuel, um amigo de longa data do agente do King, que topou entrar nessa brincadeira porque achou engraçado. E nessa entrevista do Washington Post ele diz: eu não contei pra ninguém, me fizeram jurar segredo. Alguns amigos até me ligaram pra dizer que eu tinha um cara parecido comigo que tá escrevendo livros em New Hampshire, e até a minha irmã me ligou pra me contar isso. E o King mesmo diz que ele e seu agente escolheram o Manuel a dedo porque nós precisávamos encontrar alguém que vivesse longe de Nova York, senão as chances eram enormes de alguém dizer que encontrou o Richard Bachman na rua. Todos esses livros já foram republicados várias vezes até hoje, agora sob o nome original do King, e Richard Bachman virou aquele capítulo engraçado na vida do autor, que o fã atento sabe identificar assim que ele surge em uma conversa ou em uma referência em alguma outra coisa. Como nesse episódio de Sons of Anarchy, em que Tig precisa de alguém para se livrar de um corpo e ele fala: vou ligar para o Bachman. E quem que me aparece na série senão o homem em pessoa, Stephen King, atuando como Richard Bachman, o especialista em se livrar de corpos da gangue do Sons of Anarchy. E por hoje é isso, galera. Se você gostou desse vídeo e dessa história que eu te contei, mesmo que você já conhecesse, deixa um like, dá aquela assinada no canal, porque isso me ajuda muito agora no começo e também ajuda você a continuar recebendo notificações dos próximos vídeos que também serão feitos nesse mesmo estilo. Valeu, meus bacanos. Vejo vocês no próximo. Até mais.